nós estamos vendo aí no Brasil o bicho pegando fogo, manifestações agendadas para o dia 3. O Congresso encerra o seu recesso no dia 4. No dia 1º, na sexta-feira, nós temos o início da tarifa Moraes para fazer o empresariado brasileiro, coitado, chorar e ranger os dentes. E eu acho, tudo indica que talvez a gente tenha um grande presente do governo dos Estados Unidos nesse meio do caminho. Não vou antecipar aqui, porque as coisas podem mudar, mas tudo indica, o vento aqui está dando que nós teremos uma grande surpresa positiva, um presente do governo dos Estados Unidos para os amantes da liberdade no Brasil. Tudo isso acontecendo agora, nessa semana decisiva. Enquanto isso, nós temos aqueles que estão no mundo da Lua. E, naturalmente, por estarem no mundo da Lua, tem a liderança aí, o protagonismo de um astronauta. Eu estou falando dos senadores que vieram aos Estados Unidos negociar a tarifa. Veja, eu tinha dito desde o início, eu avisei que isso não ia dar em nada, mas eu tenho que confessar que eu talvez tenha até superestimado os senadores, porque nem nos meus melhores sonhos eles iam conseguir passar tanta vergonha quanto estão passando aqui. Começou com as reportagens, lembra disso? Senadores brasileiros vão a Washington para tentar negociar a tarifa de 50% dos Estados Unidos. Uma matéria que é quase um título dos Vingadores. Os Vingadores puxa o astronauta, a máscara do Homem de Ferro. Antes deles irem, o Alckmin também super esperançoso, rapaz, dizendo que teve uma conversa longa, importante, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que o Lula tinha dado orientações para as negociações que iam ocorrer, que os senadores estavam indo. Tem vídeo aí do Alckmin, Bruno, que eu gosto de tripudiar na cara dos meus adversários. Estamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Sábado à tarde. E destacando, o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem... Muito certo isso, deu muito certo. Começou assim, nossa, conversa com os senadores, eles vão salvar o Brasil, reunião com o encarregado de negócios, essas pessoas. Enquanto isso, o Lula estava dizendo que ele sabia jogar pôquer. E como é que está terminando essa história? Em Washington, líder do governo no Senado diz acreditar não ser possível expandir o prazo de tarifas. Comitiva de senadores aos Estados Unidos já custa quase R$500 milhão sem nenhuma reunião com o governo Trump. Se pegar essa matéria do UOL, o cenário fica ainda mais claro. E uma matéria da Vivian Oswald, ela escreve assim: um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna que não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada em vigor da tarifa de 50% ao Brasil a partir do dia 1º de agosto. Isso porque até o momento o país não apresentou nada sério a ser negociado. Peraí. Entendam o que a gente está falando. Então quer dizer que os caras montaram uma comitiva com 8 parlamentares, além de provavelmente assessores que os acompanham, etc. R$500 milhão do seu bolso, vieram para os Estados Unidos e não tiveram uma única reunião com o governo Trump, que, por sua vez, eliminou qualquer esperança de negociação com eles. Cara, eu falei que ia ser uma vergonha, astronauta. Eu falei que ia ser uma vergonha, Tereza. Não podia ser diferente. Vocês têm uma noção de quão perdidos estão esses coitados que vieram aos Estados Unidos, inclusive o astronauta e a Tereza, né, 2 ex-ministros do presidente Bolsonaro, para você ver a qualidade do ministério do Bolsonaro, né, para ver as qualidade das escolhas políticas. Esses caras chegaram a apostar no Barack Obama como trunfo nas negociações com Trump contra as tarifas. Olha isso, cara. Eu devo falar sobre isso no programa de amanhã, provavelmente, mas os caras apostaram no Obama como trunfo na mesma semana em que o Trump disse que queria prender o Obama por tê-lo incriminado falsamente no Russiagate. Aí alguém deve ter falado pra eles: porra, que Obama, cara, tá maluco?
Eles devem ter assistido a Ana Paula Henkel, ou Paulo Figueiredo, alguma coisa assim, Constantino. Alguém deu um toque nos caras e falou, não, cara, Obama não, Obama é do outro lado. Aí eles falaram, ah, tá, pô, Obama é ruim, então vamos mudar a estratégia. Em vez do Obama, vamos ligar pro ex-presidente George W. Bush. O problema é que, assim como Obama, o George W. Bush é um extremo adversário político do Trump. Nem sequer o Bush apoiou o Trump nas eleições de 2024 contra a Kamala Harris. Meu Deus do céu, senadores, eu já encerrei esse curso, não estou vendendo mais, mas eu me disponho aqui a mandar uma inscrição do meu curso Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. O maior curso político já ministrado no país. Inclusive vieram senadores aqui, o próprio senador Seif teve aqui, vieram vários deputados, e eu dei uma versão presencial desse curso no final de semana. Eu forneço esse curso aí aos senhores. Porque o George W. Bush e os amigos dele representam a elite do Partido Republicano, pelo menos há 9 anos, e são exatamente o motivo pelo qual o Trump decidiu entrar na política. Justamente porque ele odeia e derrotou esses caras. Então, o paralelo é mais ou menos esse. O grupo de senadores de Portugal que quisesse vir ao Brasil para conversar com o governo Bolsonaro e para ajudar na interlocução, os caras chamaram o Lula e o Aécio Neves. É basicamente isso que os senadores brasileiros estão fazendo nos Estados Unidos. Tem um vídeo do senador Nelsinho Trade falando sobre esse assunto. Eu acho que tem ao lado dele, eu acho que é o senador do Partido Democrata do lado dele. Vejam, ele na porta de um senador democrata do Novo México, para tentar ajudar na interlocução com o Trump. Vejam o vídeo, porque no vídeo ele ainda é forçado a admitir que eles não conseguem nenhuma reunião com o governo, mas só com alguns parlamentares. Veja o vídeo, bota o vídeo aí. Fazendo uma reunião de alinhamento com a Embaixada Brasileira, que é mais natural. A primeira reunião foi no quarto de hotel de Bermuda. A segunda reunião foi com a Embaixada Brasileira. E a partir de então, as agendas pré-estabelecidas vão começar a acontecer. De forma que a informação nova que se tem só vai poder ser repassada a partir do momento que se concluir as agendas pré-estabelecidas. Ou seja, não tem nada para falar. Vamos agora, na primeira agenda às 10 horas, vamos ter entre nós, os senadores, uma reunião prévia para poder todo mundo dar a sua impressão de como que foi esse alinhamento, para a partir daí fazer com que essas reuniões possam ser as mais produtivas possíveis. Não saiu nada dessa primeira parte, o cara não falou absolutamente nada. Também aqui na embaixada tem reunião. Tem agenda com o governo americano? Não, a nossa Tem reunião com o governo americano? Não. Não, ela tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar da primeira matéria que o Bruno colocou aqui, onde os senadores vinham negociar tarifas com o Trump. Você consegue voltar com essa reportagem rapidinho? A primeira que você botou, Bruno, no roteiro de hoje. A primeira, senadores brasileiros vão a Washington para tentar negociar tarifa de 50% dos Estados Unidos. Volta para o vídeo dele. Começou assim, terminou com... Nós viemos só conversar com a nossa contraparte para distensionar. E, desculpa, você vai encontrar com Barack Obama, Bush, senador democrata para distensionar a relação com a contraparte? Se para você que está em casa, isso não faz absolutamente nenhum sentido, é porque não faz mesmo. Que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazer. Ué, vinha negociar as tarifas, agora diz que não são vocês, mas é do governo federal. Toma que esse filho não é teu. Vocês não eram os Vingadores? Vocês não iam salvar o Brasil? Vocês não vinham negociar as tarifas? Agora é o governo federal e vocês estão propiciando os caminhos. Peraí, como é que uma conversa sua com um senador democrata do Novo México pode propiciar caminho para o governo federal negociar as tarifas? Se não faz nenhum sentido para você que está em casa, é porque não faz mesmo. Esse é o famoso somebody love de político. Quais são os parlamentares e quantos? Quais são os parlamentares? Vão se encontrar? Essa reunião está previamente marcada para amanhã,
Nós já temos Essa não são 6 parlamentares confirmados. Com É uma reunião com 6. a proximidade dela. Alguns outros já estão entrando em contato e a gente está aguardando, até em função de uma estratégia no sentido de inibir ou cancelar qualquer agenda previamente marcada. São parlamentares republicanos. Eduardo Bolsonaro, ninguém consegue parar de falar no Eduardo Bolsonaro. O que o senador Nelsinho Trade está dizendo aqui é que eles morrem de medo do Eduardo ligar para os senadores e os senadores cancelarem a reunião. Que vergonha. Se não era o Bananinha, não era o ha-ha-ha Eduardo Bolsonaro, agora virou o bicho papão dos Estados Unidos, que 8 senadores, os Avengers do Brasil, têm medo do Eduardo saber quem que vocês vão encontrar. Fiquem tranquilos, senadores. Uma delas, que foi o senador Rick Scott, a gente derrubou no início, mas depois, eu confesso a vocês, senadores, que a gente até tentou que alguém encontrasse os senhores, porque seria bom o Departamento de Estado conversar com os senhores e dizer a realidade, porque me deu um pouco de peninha. Eu vi uma foto do Marcos Pontes que é inacreditável, tá até no meu Instagram, bota aí, Bruno. Que tadinho. Uma reunião. A gente tinha que ter uma trilha sonora triste pro programa, Bruno, para botar a gente, dever de casa pra gente. Os senadores entre eles de bermuda, num hotel, sem agenda. Poxa, os caras vingadores que vinham aqui negociar a tarifa, né? Eu tenho certeza que eles tiveram reunião com os vendedores da Apple na loja de Washington. Com certeza tiveram, para quem entende aqui dos Estados Unidos, reuniões com o secretário Ross, reunião com o secretário Burlington, reunião com o secretário TJ Maxx, reunião com o vice-secretário Marshall, né? Reunião com a deputada Macy's. Que coisa, R$500 milhão para uma coisa dessa. Senadores, eu vou dar uma dica agora, que poderia ter resolvido todo esse problema. Tá? Todo esse problema poderia ser resolvido sem R$500 milhão do pagador de impostos. Tá? Os senhores teriam que pegar um voo dos seus gabinetes até o gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em vez de ficar passando vexame no exterior, os senhores podiam ter simplesmente batido na porta dele e falado assim: cara, se a gente não pautar a anistia, ferrou. Ia ser menos vexaminoso, ia ser mais barato para o contribuinte. Tenho a contrapartida que os senhores não iam poder voltar com o iPhone 16 novo agora para casa. Mas, né, tudo na vida tem o seu preço. E para completar a humilhação total, teve o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fazendo assim. A diplomacia brasileira é muito vergonhosa. Fazendo aceno ao governo Trump, dizendo: eu estou disponível aqui para falar tarifa. É mais ou menos como se eu falasse assim: Margot, olha aqui, Branco. Olha aqui. Queria deixar aqui claro, Margot Robbie, se quiser me ligar, eu tô aí. Tá? Gal Gadot, se quiser, por um acaso eu nem tô, porque a patroa aqui é brava. Mas se eu fosse uma pessoa solteira, Margot, se quiser, dá uma ligada, tamo aí, tô de bobeira sexta-noite. É mais ou menos essa a diplomacia brasileira. O Lula, que pagava de grandão, comedor de jabuticaba, vou dar uma jabuticaba pro Trump. Eu tô aqui, Trump vai aprender como é que se joga truco. Porra, machão pra cacete. Agora, parece que tá disposto a ligar pro Trump. Não, se ele me atender, eu ligo. Como se fosse uma criança na escola. Não, se me atender, eu ligo. Eu tento ligar, mas só se ele me disser que vai me atender. Cara, vocês todos que estão olhando, diplomacia brasileira, os senhores conseguiram. A tarifa foi anunciada que dia, hein? A tarifa foi anunciada 3 semanas atrás, não foi? Deixa eu olhar aqui no calendário. A tarifa foi anunciada no dia 9, se eu não me engano. Nós estamos no dia 29. Os senhores até agora conseguiram a façanha de perder 20 dias para acabarem exatamente onde Eduardo Bolsonaro e eu avisamos que iam acabar. 20 dias. Uma fortuna do contribuinte, um festival de horrores de diplomacia, um agravamento horroroso da situação, e os senhores acabaram exatamente onde nós imaginávamos que os senhores iam acabar. Aliás, para não dizer que não conseguiram nada, eu vou colocar na conta deles uma carta de políticos da extrema esquerda americana criticando o Trump,
com quem os senadores brasileiros queriam negociar, e a imposição das tarifas do Brasil. De novo, o paralelo fictício é que os caras foram ao Brasil negociar com o Bolsonaro e a única coisa que eles conseguiram foi uma carta assinada pela Gleisi Hoffmann, o Guilherme Boulos, criticando o cara com quem eles queriam negociar. E não teria como eles terem conseguido algo do governo Trump, mesmo não, porque o caminho para a solução, eu já disse qual é, nós já dissemos qual é. Batam na porta de Davi Alcolumbre e Hugo Mota e falem: nós temos que aprovar essa anistia. É a condição sine qua non, ou sem a qual não, ou a condição necessária para que se inicie uma conversa. Se inicie. Olha, eu sempre disse aqui que tudo está ocorrendo de acordo com o plano. Nós sabíamos que o Alexandre de Moraes ia dobrar a aposta. Delícia. Vai tomar uma magnífica fuça deliciosa graças à dobrada de aposta. E nós sabíamos que o Lula ia aumentar a cagada. Delícia também vai nos propiciar com que a pressão do governo americano só aumente em relação ao Brasil. E no final, Trump sempre acaba conseguindo o que ele quer em uma negociação e vai acabar conseguindo também a anistia para o Brasil. Paulo.